O que você diria da configuração Ryzen 5 3600 mais RX 6600 AMD com AMD? Mano, vamos ver hoje um teste em jogos, vamos ver se essa configuração é uma boa realmente para você jogar. E para você que tem esse processador, tem essa placa de vídeo e tá pensando em pegar essa configuração, aí é bom para você tirar sua dúvida. E sabe uma coisa que você pode fazer também? Clicar no like e clicar no inscrever-se. Mas eu não tô pedindo não, mano, mas se você quiser fazer eu aceito. Bora pro vídeo. Primeiramente eu vou dar aquela olhada marota aqui no Technical City pra gente ver como é que vai ficar a situação aqui do Ryzen 5 3600G, as especificações técnicas e os testes. Só que eu já trouxe um vídeo no canal aqui sobre esse processador, então eu não vou estar entrando em muitos detalhes não, até porque o foco é ver se a RX 6600 junto com esse Ryzen dá um bom combo para você estar jogando um monte de jogos, beleza? Só precisa saber que ele entrega o desempenho de 11% do que o processador mais forte existente entrega, que é o Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Então é um processador muito potente de 96 núcleos. Caraca, boagem. E esse Ryzen 5 3600G, 3600 não tem um G, entrega aí 11,60% do desempenho dele aí. Beleza? É um processador de 2019, é um processador com 12 nanômetros, é um processador aí que trabalha até 4.200 MHz, que é a frequência máxima dele ali, né? Frequência máxima, isso mesmo, frequência máxima. É um processador aí com 12 núcleos, com 12 threads, que aí serve para você fazer uma porrada de processos com ele, seja para trabalhar, seja para jogar, seja para criar conteúdo, seja o que for, mano. Esse processador vai dar conta. Já que 6/12 é praticamente equivalente lá à 8ª geração da Intel. O i7 de 8ª geração é 6/12. Tem daí 3.6 GHz de frequência de memória base e 4.2 de frequência de memória máxima, tendo um cache L3 de 32 MB no total. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é muito bom, beleza? Só que você ainda pode fazer um overclock. Porém, ele não tem um gráfico integrado, então você vai precisar da placa de vídeo. Do socket AM4 com 65 watts. Então você não precisa de um cooler tão robusto. E sendo socket AM4, você ainda pode fazer muitos outros upgrades, beleza? Suporta aí memória RAM DDR4. O máximo que ele vai conseguir ler é 128 GB. Mas dependendo da placa mãe, você só vai conseguir usar 64. Beleza? Que aí é o máximo ali que as placas mães com a construção que suporta ele vai estar podendo trabalhar, beleza? Como eu falei, ele não tem gráfico integrado. O núcleo de vídeo aqui seria, no caso, a placa de vídeo integrada, ele simplesmente não tem. Então você precisa da placa de vídeo. Essa pontuação aqui que ele dá no single core, multicore, vale mais a pena você sempre olhar quando você está fazendo comparação de processadores. Ah, vou pegar esse processador, tenho esse aqui agora. Se eu pegar tal processador, será que essa pontuação vai aumentar? Aqui ele dá uma estatística mais ou menos de como vai ficar com os testes em jogos, os processadores que são equivalentes a ele. E aqui no próprio site está dizendo que ele é equivalente a um i5 de 11ª geração com gráfico integrado, tá? Porque simplesmente ele entrega 1,64% a mais do que o Ryzen. Então ele é praticamente equivalente ali ao i5 de 11ª geração. Como eu falei, o i7 de 8ª geração acaba ficando para trás para esse Ryzen. Então esquece o i7 de 8ª que eu falei e pega o i5 de 11ª geração. Muito louco, meu brother. E aí, descendo aqui embaixo, você tem as placas de vídeos recomendadas para ele, que são as placas de vídeo que a galera mais usa. E quem tá no meio dessa galera toda, ela mesma, Radeon RX 6600. Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando se essa placa de vídeo vale a pena e o porquê ela vale a pena. Eu recomendo você dar uma assistida lá, beleza? Agora, a gente já viu que no processador, uma das recomendadas é ela. Agora, para placa de vídeo, a gente também tem esse cálculo aí. Só que com a placa de vídeo a gente tem uma outra ideia mais ou menos aqui. Porque, por exemplo, aqui, você vai pegar, analisar nela a frequência de núcleo, quantos núcleos ela tem, a construção dela, 7 nanômetros, a frequência de memória aqui, ó, 1750, a quantidade de memória, o tipo de memória. Porém, a ideia do vídeo não é essa. Eu recomendo, se você quiser escutar mais sobre essas coisas, vai assistir o vídeo lá, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos descer pra cá.
E aqui ela dá uma ideia mais ou menos de como é que ela vai funcionar nos jogos. Então vamos ver aqui no Red Dead Redemption pra gente ter uma ideia, porque com certeza a gente vai ver um teste em jogos. Vamos ver quanto FPS ela vai entregar e se o site está certo ou não. Por exemplo, aqui no Ultra tá dizendo que ela vai entregar 35 a 40 FPS em Full HD. Só que aí não mostra se tem algumas outras configurações dentro, como FSR, DLSS, esse tipo de coisa, quantidade de... Qual é a resolução tem aqui, né? Eu já ia falar besteira, mas a resolução é Full HD. Então aqui você pode pegar simplesmente a comparativo com outras coisas. Vamos ver, por exemplo, um Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 aqui não, só Forza Horizon entrega muito FPS. No Ultra tá dizendo que vai entregar 157. Beleza? Agora, uma placa equivalente a ela é praticamente a 3060 de 8 GB, a RTX 3060, concorrente lá da Nvidia. E ela perde para 2060 de 12 GB. Mas tudo bem, essa parte aí vamos passar, porque o que a gente tem que ver aqui é processadores recomendados. Da mesma forma como a gente tem das placas de vídeo para o processador, a gente tem processador para as placas de vídeo. Dá uma bugada legal aqui agora. E simplesmente a gente tem, em primeiro lugar, o Ryzen 5500, beleza? Depois vem o 5600, 3600, olha ele aí. É o que a gente vai estar vendo hoje, o Ryzen 5 3600. Tem o 5600G, aí tem o i3 12100F, tem o Ryzen 5 660X, 5600X. Toda hora eu falo esse negócio errado, mas tudo bem. Então temos lá processadores praticamente equivalentes com o mesma potência de trabalho, tá? Então aqui a gente pode ter mais ou menos mais ou menos não, né? A gente tem aqui uma comparação, beleza? Então, já que a gente já viu essa questão agora, partiu para os jogos. Mas antes dos jogos, você vai explodir o seu like aqui embaixo, porque eu sei que você ainda não deixou o like. Você vai se inscrever no canal, que é muito importante, e vir fazer parte da comunidade aqui. Você pode vir a membro do canal para ter acesso aos bastidores e ter acesso a uma porrada de mensagem no seu celular, no grupo dos membros, trocando ideia, falando sobre PC, falando sobre a vida, sobre tudo. Então vira membro do canal para você dar aquela fortalecida, pois agora nós vamos ver nada mais, nada menos do que um teste em jogos. Então temos aqui RX 6600, Ryzen 5 3600 testado em 20 jogos 2024. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, então você pode simplesmente dar uma bisoiada lá. E vamos começar aqui. Lembra que a gente viu lá o Red Dead Redemption e o Forza Horizon 4. Eu não sei se o Forza Horizon 4 tem aqui, mas o Red Dead a gente já tem aqui. Resident Evil 4 Remake vai ser o primeiro que a gente vai dar aquela olhada. Então, ó, tá com tudo no alto, praticamente, né? Eu não vi se ele colocou ali. Deixa eu dar uma voltada aqui. Tá em Full HD, texturização em Full HD. E tá um monte de coisa ligada. Mano, tá tudo no alto aqui, velho. O gráfico do jogo tá no alto, tá rodando de boa. Resident Evil 4 Remake é um jogo que puxa bastante de placa de vídeo. Então não é surpresa a placa de vídeo acabar ficando 100% de uso. Independente se você tá com uma placa de vídeo muito forte, processador muito forte. Só que o que tá chamando a atenção aqui é que simplesmente o processador não tá nem 50% de uso. O gráfico tá no Full HD, no alto. Lá no site não tem uma estimativa, uma ideia. Ele não dá aqui o Resident Evil 4 Remake, infelizmente, né? Seria muito bom se ele colocasse. Então a gente vai ter que ver essa comparação aí acabando em outros jogos. Então, no Resident 4 Remake, o que a gente tem aqui, ó? Simplesmente processador 50% de uso, usando 8.7 GB de memória RAM, entregando acima de 70 FPS. Mano, crava o FPS aqui e você tá tranquilo. Aí você dá uma folga pra placa de vídeo e uma folga pro processador. Agora, engraçado, a placa de vídeo, ela tá oscilando bastante. O que quer dizer que ela não tá sendo esguelada, tá ligado? Agora, chegando no God of War, a gente já tem uma Radeon RX 6600, como falei, com simplesmente FSR desligado. E os gráficos no Ultra. No máximo do máximo do máximo do Ultra. Então isso vai pesar bastante pra placa de vídeo. De novo, o processador com 50% de folga. Ah, mano, tá dando gargalo, mas porra, olha a placa de vídeo que você que tá sendo usada, cara. E o processador simplesmente, mano, com bastante folga. Então imagina o quanto você ainda pode colocar aqui de placa de vídeo para esse processador trabalhar mais. Mas mesmo assim, o jogo já está no Ultra, no máximo da sua qualidade. Que é mais FPS, tá acima de 60 FPS. Com a configuração muito potente, que é um RX 6600 e um Ryzen 5 3600. Por mais que ele não tenha gráfico integrado, olha isso. Agora, veja a diferença de uso da placa de vídeo nesse game pro Resident 4. Que no Resident 4 a placa ainda estava oscilando, quer dizer que ela não estava sendo forçada.
Já aqui não, aqui já é outra história, que ela não sai dos 99, dos 100% de uso. Usando 6 GB de memória de vídeo. Caraca! Se ele abaixar o FPS, se ele abaixar a qualidade gráfica aqui, é bem provável que ele tenha uma taxa quase, assim, até acima de 100 FPS. Forza Horizon 5, a gente viu no Forza Horizon 4, tá? Forza Horizon 5 estando aqui em Full HD. Vamos ver os gráficos. FPS. Tem um monte de coisa ali, beleza. Gráficos no Ultra. Pronto. Aí. A maioria dos testes provavelmente vai estar com os gráficos no talo do talo. De novo, a placa de vídeo é 100% de uso. São jogos que puxam bastante. Quanto maior a resolução, quanto maior a qualidade gráfica, quanto maior a altura das texturas, né? Vai estar puxando bastante. Inclusive, ó, tá até dizendo aqui, ó, perigo ter pouca memória RAM, simplesmente ter pouca memória de vídeo. A placa de vídeo tem 6 GB. A placa de vídeo tem 8 GB na real, e ali tá dizendo que tá exigindo mais do que o que a placa tá entregando. Mesmo assim, a placa de vídeo, ó, tá dando umas osciladas ali, quer dizer que ela ainda não tá sendo totalmente, né, estrangulada. O processador já tá na casa de 50% e tá entregando 70 a 100 FPS. 70 a 100. Então, pronto. Tá jogando o jogo no Ultra. Precisa isso aqui? Não. Se você tem essa configuração, dá uma baixada nos gráficos, dá uma folga para a placa de vídeo, pode dar mais folga para o processador e você vai ter uma taxa de FPS um pouco mais alta, né? Mas aí vai depender muito do usuário. E agora, como a gente viu, Red Dead Redemption não vai ser surpresa, porque simplesmente o jogo também está todo no Ultra. Olha aí, o gráfico aqui, em cima da câmera, todo no Ultra. DirectX 12. Texturas, sombras, tudo ligado, tudo no máximo, no talo. De novo, placa de vídeo 100% de uso e olha aí. Full HD, Custom Settings, porque algumas coisas estão no alto. E a textura no Ultra. Textura no Ultra, isso aqui vai puxar bastante da placa de vídeo. E olha aqui, 70 FPS no Ultra Full HD. Lá no site tá dizendo que ia entregar quantos FPS, cara? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Red Dead Redemption. No Ultra tava dizendo que ia entregar simplesmente 35 a 40 FPS. E na prática você está vendo que simplesmente está entregando bem acima disso. Simplesmente quase 70 FPS e a placa de vídeo ainda está dando uma oscilada. Se ele ligar o V5 aqui e gravar FPS no 60, provavelmente a placa vai dar uma folga ali para uns 80% de uso. Ou quase isso. Pelo menos na casa dos 80 a 90% de uso ele ainda vai ficar. Tá usando 6 GB de memória de vídeo, tá usando 9 GB de memória RAM. E o processador simplesmente a 50% de uso. Mano, tá muito tranquilo. CS2 pra gente ver como é que vai ficar. Bom, CS2, jogo competitivo, jogo que não precisa estar com os gráficos todos lá no talo. Ele deve ter colocado aqui no Full HD no Medium. Placa de vídeo, finalmente deu uma folga realmente folgada. O processador tá na casa dos 45, quase 50% de uso, entregando 200 FPS. O overall de FPS tá sendo 208. Tá usando 4 GB de memória de vídeo e 9.4 de memória RAM. O processador tá usando 53 watts, lembrando que ele é 65. E a placa de vídeo tá usando 56 watts também. Ela tem um TDP de 132 watts. Então ela tá simplesmente entregando nem metade do que ela diz ali que vai consumir, né? Mas de qualquer forma, tá entregando acima ali, baixou para 180 o overall de FPS, o FPS tá variando bastante em 60 ali. Horizon Forbidden, mano, a maioria dos jogos aqui, tirando do CS, porque é jogo competitivo, mesmo se você tiver com configuração insana, você não precisa estar com os gráficos todo lá no talo. A mesma coisa que o Forbidden, ó, tá ligado? Ele já não colocou no Ultra, foi pra Full HD no Medium, entregando 75 FPS. Placa de vídeo ainda tá oscilando ali, então ela não tá sendo literalmente exigida demais. Tá no 100% de uso? Tá, mas não tá sendo forçada a ficar no 100%, tá? Mas de qualquer forma, tudo é configuração gráfica. Ele pode simplesmente dar aquela configurada onde ele abaixa a textura, abaixa a sombra, aumenta outras coisas, abaixa a resolução, ou sei lá, mano. De qualquer forma, é uma configuração para você jogar a maioria dos jogos no Ultra com a quantidade de FPS. Muito bem. São vários jogos aqui, obviamente eu pulei uma porrada de jogos aqui pra gente ter, né, o vídeo ser um pouco mais dinâmico, não ficar parando demais. Simplesmente essa placa de vídeo tá entregando uma quantidade de FPS muito boa. Então essa configuração, pra mim, mano, pra você jogar a maioria dos jogos que você quer no Ultra, jogar qualquer jogo, tá valendo demais.
questão é ver se, por exemplo, você vai fazer futuros upgrades, saber que esse processador não tem gráfico integrado. Então, se você pegar ele antes da placa de vídeo, se você não tiver uma placa de vídeo, você não vai conseguir usar. E que essa placa de vídeo é muito boa e vale muito a pena. Aí eu recomendo você assistir o vídeo sobre ela e sobre esse processador, para você ver ali outras informações que eu posso não ter passado nesse vídeo aqui, beleza? Então eu vou me despedindo por aqui. Agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição se caso você deixou. E se você não deixou, convido a deixar, beleza? Então por enquanto vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui.